Olá, bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professor Francisco, professor dos cursos de Tecnologia e Engenharia do Unisalesiano. Agradeço a sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A nossa palestra de hoje será ministrada pelo Maurício Castro Alves, cujo tema é Desenvolvendo Privacidade by Design, conceito de Privacy by Default e os desafios para a criação de sistemas mais seguros. Então, com vocês, passo a palavra ao nosso palestrante, Maurício Castro Alves. Olá a Maurício, todos. é contigo. Muito obrigado, professor. Olá a todos. É uma satisfação imensa em conversar com vocês e poder participar do 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação como convidado. Meu nome é Maurício Castro Alves, eu sou professor, aluno e profissional das áreas de governança digital há mais de 25 anos e hoje eu vou ter o privilégio de apresentar temas muito relevantes das áreas de segurança da informação, privacidade, direito, todas conectadas com os segmentos da conformidade digital e desenvolvimento de sistemas. Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Bora lá, pessoal. Vamos começar, então, a nossa palestra falando sobre o desenvolvimento Privacy by Design, conceito Privacy by Default e os desafios para a criação de sistemas mais seguros. Aspectos relevantes a serem considerados para a atualização de sistemas legados face à Lei Geral de Proteção de Dados e para o desenvolvimento de novas soluções já em conformidade com as leis de privacidade. A duração aproximada, 60 minutos. Eu sou Maurício Castro Alves e esta palestra está sendo entregue pela Coordenação de Tecnologia dos cursos de Engenharia de Computação, Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Desenvolvimento de Jogos Digitais. Eu sou esse cara aí com 440 camadas de Photoshop militar para dar uma disfarçada aí, né, pessoal? Eu sou professor atualmente dos Sistemas de Gestão de Segurança da Informação e Sistemas de Gestão de Privacidade da Informação da PECB, um dos 16 aqui da América Latina. Eu também sou Senior Leader Auditor e implementador Senior Leader Auditor de duas ISOs. A ISO 27001, que trata justamente as questões relacionadas à segurança da informação, e a ISO 27701 voltada justamente para a privacidade de dados e o tratamento de informações identificáveis entre controladores e operadores. Ao longo da minha carreira, eu sou perito em forense computacional, especialista em segurança da informação, gestor de tecnologia, diversas credenciais aí na área de privacidade de dados. Comecei a estudar lá em 2016 e para cá eu mergulhei nesse assunto e tenho certeza que ele faz conexão com todas as áreas de todas as disciplinas. E as minhas áreas são justamente auditoria em cibersegurança, compliance digital, né, e gestão de segurança e privacidade. Sou o sócio fundador da Lautec, a GovernTrust, uma Lautec situada no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, voltada para o impulsionamento dos negócios das organizações, ajudando essas empresas a encontrar o seu nível de maturidade frente às questões relacionadas à tecnologia, segurança, direito e privacidade das informações. Bom, pessoal, os tópicos da nossa apresentação: conceitos gerais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados versus desenvolvimento Privacy by Design, conceito de Privacy by Default, ou seja, um tema muito relacionado, né? A gente vai falar muito sobre a responsabilidade solidária que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz e por qual motivo nós precisamos pensar a privacidade desde o início do desenvolvimento dos sistemas. Gestão de riscos contratuais, né, muito importante, um tema muito em voga relacionado com todas as áreas aí de tecnologia da informação, muito em voga por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, versus análise de escopo para o desenvolvimento seguro de sistemas. O que a gente precisa pensar antes de entregar um artefato, de vender um produto ou serviço desenvolvido, né, por essas áreas. Ameaças comuns nas organizações e os impactos negativos na implementação de sistemas, cenários de ameaças digitais no Brasil, o framework indicado de compliance digital com a ISO 27001 e 27701, através da metodologia PDCA IMS2 da PECB, dicas de segurança relacionadas ao setor de desenvolvimento de sistemas, referências de conteúdo, networking e considerações finais e agradecimentos. Bora para cima!
Bom, pessoal, a gente vai dar uma nivelada falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente já ouviu falar, mas muita gente, por incrível que pareça, não teve tanto contato. E a preocupação maior é justamente com os desenvolvedores, né, de sistemas de informação. Eles precisam se preocupar demais com esse assunto, porque a Lei Geral de Proteção de Dados foi uma lei criada em 2018, né? O perfil do brasileiro de cibersegurança, infelizmente, muito imaturo, achou que essa lei não ia pegar, mas ela pegou, né? E qual é a importância disso? A Lei Geral de Proteção de Dados é um espelho da General Data Protection Regulation da União Europeia, né? A GDPR. E qual é a diferença entre essas duas leis, né? Aqui no Brasil, pessoal, a LGPD ela traz um risco solidário aos agentes de tratamento. Ou seja, não basta que uma empresa esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela precisa se preocupar também com os parceiros envolvidos na relação comercial, porque estes podem trazer problemas relacionados ao tratamento de dados identificáveis. Ou seja, poxa, Maurício, não é justo a gente desenvolver um programa de compliance dentro da minha empresa e um terceirizado com o qual eu compartilho informações identificáveis sofra um incidente ou seja responsabilidade exatamente isso. Então, vocês imaginem isso na esfera de desenvolvimento de sistemas, onde, na maioria das vezes, se não todas, a gente trata com alguma informação identificável, né? Então, o intuito da nossa palestra é fazer um nivelamento rápido sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e abordar o conceito de pelo menos quais os aspectos que nós precisamos nos preocupar antes de oferecer um produto, serviço oriundo do desenvolvimento de sistemas. A LGPD determina a maneira que os dados identificados de pessoas físicas deverão ser tratados em uma operação comercial, ou seja, dados de pessoas, né? Dados de empresa não nos interessam, dados das pessoas, né? Pessoas identificáveis. Iniciativa do deputado federal Milton Monti, do PL de São Paulo, a autoria foi da Câmara dos Deputados. Número da Câmara dos Deputados, projeto de lei 4060 de 2012, foi aprovada pelo plenário em 4 de agosto de 2018, lei 13709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Houve um período para adequação de 24 meses, né, pelas empresas do Brasil, ninguém se preocupou e agora as empresas estão correndo porque as questões relacionadas à privacidade invertiu a ordem dos contratos. Hoje você precisa determinar se a empresa possui habilidade, condições de tratar questões relacionadas ao tratamento de dados identificáveis, e se ela não possui essa habilidade, ela já começa a se destacar no mercado, né? Ou seja, o tal do darwinismo profissional. Se você trata a privacidade com respeito, você está apto a prestar serviços. Se você não trata, certamente você não está pensando aí, não está mais conectado com as soluções do futuro. Sanções começou a valer em 14 de agosto de 2020, houve um pedido de aditamento legado pelo Congresso, entrou em vigor em setembro de 2020, de lá para cá, o órgão regulador, a ANPD, se constituiu, fez o seu tema de casa e agora começa a observar mais de perto as empresas do Brasil, principalmente aquelas que não possuem nenhum programa de compliance, e as multas podem chegar aí a 2% referente ao faturamento do ano anterior, com um teto de 50 milhões de reais. Com certeza é a lei que está mudando depois do Código do Consumidor, mais está em voga no Brasil e vem mudando o cenário de privacidade e segurança da informação dentro do nosso país. Perdão. O início das sessões administrativas começou em agosto de 2021, né? São referentes lá aos artigos 52 a 54 da LGPD. De acordo com o texto da emenda constitucional 115, foi acrescido um inciso ao artigo 5º da Constituição Federal, dispondo que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ok? Então, assim, pessoal, tá valendo, tá presente e a gente não se destaca. Daqui para frente, LGPD na veia, a gente começa a analisar o perfil da empresa acerca da privacidade e os temas relacionados à segurança da informação. Quais são os ativos e atores da LGPD, para quem ainda não teve contato? Quem é? Nós vamos classificar dois tipos de dados. O dado identificável e o dado identificável sensível. Dado identificável, pessoal, imaginem um cadastro de clientes onde consta um nome lá, o Maurício. Isso não é um dado identificável. Pode existir diversos Maurícios. Agora, Maurício Castro Alves, telefone, e-mail, CPF, RG, um conjunto de informações que leva a identificação de um indivíduo, de uma pessoa física, esses são dados identificáveis. Dado sensível, uma categoria especial da LGPD. Existe um rol taxativo, tá? É o dado pessoal sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, ou seja, nossas imagens, né? Quando vinculado a uma pessoa natural. Está lá no artigo 5º, no inciso 2º, né? Também vale a pena a gente ler a lei lá na seção 2 sobre o rol taxativo da LGPD, quando nós podemos tratar dados sensíveis e o que nós somos obrigados a fazer, que é o consentimento, uma das opções, né? Tratamento de dados, toda operação realizada com dados pessoais. Tivemos contato com dados, seja por qualquer meio, é um tratamento, né? Costumo dizer, olhamos para o dado, nós tratamos as informações, ok? Opa, uma tela em branco aqui. Controlador. Bom, quem é o controlador de informações? Né? É a pessoa natural de direito público ou privado, né, que define como essas informações vão ser tratadas, ok? E o operador, dentro de uma relação comercial, muito importante a gente frisar aqui, né, é o agente que vai tratar informações em nome do controlador. Vamos dar um exemplo muito simples. Imagine que eu tenho uma empresa e eu contratei uma empresa de recursos humanos terceirizada para tratar informações dos meus funcionários. Eu sou o controlador porque eu estou definindo como os dados identificados dos meus funcionários vão ser tratados. E a empresa terceirizada de RH, como por exemplo, ela é minha operadora. Ela vai obedecer justamente às minhas ordens, né? Então o operador é aquele agente que trata informações sob as ordens do controlador. E aí, pessoal, parece um conceito simples, mas a gente tem que prestar muito atenção. Porque dentro das relações comerciais de entrega de produtos, serviços, se nós vamos tratar dados identificáveis, nós podemos nos classificar como um operador. E aí, lembra que eu falei lá sobre a diferença LGPD e GDPR? O operador possui responsabilidade solidária, caso venha descumprir alguma ordem, ou seja cometido por um incidente relacionado à privacidade de dados que seja de sua responsabilidade. Então, assim, está muito distante aquela ideia, olha, meu artefato está constituído, eu obedeço algumas regras de segurança da informação, tem uma política, vou entregar para o cliente e ele que se vire. A partir de agora é família, né? Então, assim, as nossas soluções que nós vamos ofertar para o mercado, elas precisam ser pensadas privacy by design, privacidade desde o início. E nada mais salutar dentro dessas relações do que nós avaliarmos preternitamente o cenário do cliente, dizendo como ele se encontra, a gente vai falar isso mais à frente, aportar isso num contrato e a partir daí entregarmos os nossos artefatos com o nível de risco gerenciável, ou seja, cada parte assumindo a sua responsabilidade. Obviamente que dentro face a um incidente de segurança da informação, segundo a lei, na frente do juiz, o controlador está acusando o operador está acusando o controlador, o juiz vai olhar, não sabe quem foi, paguem. E esse é o problema. E é por isso que as empresas precisam inserir dentro da sua organização um programa de governança digital, porque a partir daí ela ganha força, voz para dizer, só um instantinho, nós estamos dentro da lei, né? Esse é meu programa de compliance digital reconhecido, por exemplo, através de uma ISO, né? E eu estou obedecendo o que dita a lei, o que a lei reclama. E a partir daí você ganha voz para se defender, possivelmente nas instâncias superiores. Esse é o core da nossa apresentação, né? Entender qual é a nossa responsabilidade, o que nós podemos fazer para minimizar o possível impacto que pode ser oriundo da outra parte envolvida no nosso tratamento de informações. Encarregado, o DPO, Data Protection Officer, agente, pessoa, né, indicado pelo controlador e operador para atuar com o canal de comunicação entre os titulares de dados identificáveis, as pessoas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e responsável por imputar, sugerir boas práticas de governança para as empresas que buscam a compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, lembrando que o encarregado de proteção de dados é uma obrigação federal, ele precisa ser indicado por todas as empresas no Brasil, salvo algumas exceções, mas na maioria, para todas as empresas do Brasil, é obrigatório a promoção de boas práticas de governança. E o que é boa prática de governança? Por exemplo, como norte, a ISO 27001 e 27701. Isso é um conceito, não é eu que estou dizendo. É o conceito entendido por mais de 160 países através da ISO. Se você obedecer às cláusulas da ISO, que a gente vai comentar da 4 a 10, quarta, 10ª cláusula, você acaba promovendo evidências que conseguem ratificar boas práticas de governança. Agentes de tratamento, o controlador e o operador. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, órgão responsável por fiscalizar a conformidade do Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Vamos para o desenvolvimento Privacy by Design, né, do artigo 46, né, que diz: o conceito da LGPD exige que as organizações adotem medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais desde a fase da concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Não sei se vocês já tiveram contato com a lei e já leram lá o artigo 45, parágrafo 2º, tá aí. É isso que envolve o desenvolvimento de sistemas. É uma obrigação federal. As soluções, os sistemas precisam ser pensados acerca da privacidade desde o início, durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. Eu achei uma imagem muito interessante, ela vai estar referenciada lá embaixo também. Olha que bacana, ó, 7 princípios norteadores para que o desenvolvimento de um produto tenha a questão de privacidade pensada em todas as etapas. Proativo e não reativo, ou seja, prevenir incidentes de segurança da informação, limitar responsabilidades entre controlador e operador. A partir daí, o seu produto começa a ficar sustentável para a sua organização. Privacidade e configuração padrão, o Privacy by Default entra nesse conceito, né? Ou seja, a documentação que vai falar sobre a maneira qual você trata a sua organização, o produto, o serviço, trata as informações identificáveis das pessoas, precisa estar estabelecida e disponível para os titulares. Privacidade incorporada ao design, ou seja, tem que ser legítimo, tem que ser visível para o cliente, né? A partir de todo o desenvolvimento, que ele entenda quais as informações vão ser tratadas, como elas vão ser protegidas, quando vão ser excluídas frente a um desligamento do produto ou serviço. Isso tem que estar estabelecido dentro de um framework, né? Nós vamos falar novamente, brevemente, sobre o framework mais à frente ali. Funcionalidade completa, soma positiva, vai agregar funções? Vamos analisar se isso está conectado com os princípios da privacidade, qual é a LGPD, com o artigo 46, ou seja, a cada modificação do seu código, vamos pensar privacidade para sempre. Isso é lei, pessoal, uma lei federal. Segurança completa, proteção de todo o ciclo de vida. Eu poderia passar horas falando sobre isso, mas, por exemplo, uma cadeia de custódia que preserve de maneira sadia os registros e que eles permaneçam auditáveis a qualquer tempo, né? Registros de acesso, registro de exclusão, transferência de informações, isso tem que ser pensado na concepção dos sistemas. Então, a gente começa a pensar primeiro em privacidade e, a partir daí, definir o escopo, fazer uma análise de risco e aí entregar uma proposta para, no final, a gente acordar a entrega de um artefato em conformidade com as leis que regem a privacidade do Brasil. Visibilidade e transparência. Que dado está sendo tratado? Está sendo tratado dado identificável? Sim. Está sendo tratado dado sensível? Sim. Opa, então tem que colocar um consentimento lá e tem que salvaguardar esse consentimento por larga data. É uma obrigação de um rol taxativo na LGPD. Respeito pela privacidade e foco no usuário. É isso tudo que a gente falou agora aqui. Muito bacana essa imagem aí. A implementação dos princípios de Privacy by Design requer uma metodologia adequada para alcançar os resultados almejados. A proteção da privacidade incorporada no projeto dos sistemas de informação, considerando de maneira realista o escopo, prazos, custos e funcionalidades que o sistema precisa atender. É importante considerar que as ações que as organizações deverão adotar serão diretamente influenciadas pelo tipo de produto ou serviço oferecido. Olha aí, pessoal. Bem como o contexto regulatório inserido. Olha só, a título exemplificativo. Mencionamos a resolução do Conselho Monetário Nacional 4893 de 2021, que dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, pessoal, já está funcionando. Os futuros artefatos, produtos, serviços oriundos de desenvolvimento de sistemas que vocês vão vender aí no mercado já precisam, desde a faculdade, estar sendo pensados em termos de privacidade. Muito bem pensados, profundamente, né? Esse assunto precisa ser muito bem abordado de forma profunda, tanto pelas áreas jurídicas, de tecnologia da informação, que reúnam todo o contexto da organização. Inclusive, entre a área jurídica e tecnologia da informação, instituiu-se um cordão umbilical a partir da promoção da Lei Geral de Proteção de Dados. Essas áreas precisam ser casadas, né? No referido normativo é exigido entre duas medidas que as empresas desenvolvedoras de serviços de processamento e armazenamento de dados e computação em nuvem adotem procedimentos que contemplem, olha só, pessoal, adoção de práticas de governança corporativa e de gestão proporcionais à relevância do serviço,
a ser contratado e aos riscos que estejam expostas, e a possibilidade de acesso à instituição bancária dos dados e as informações a serem processados ou armazenados pelo prestador de serviço, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a recuperação de dados e das informações processadas ou armazenadas pelo prestador de serviço, a identificação e a segregação dos dados dos clientes da instituição por meio de controles físicos ou lógicos, e a qualidade dos controles de acesso voltados à proteção de dados e das informações dos clientes da instituição. Pessoal, olhe os artigos 46 a 51 da Lei Geral de Proteção de Dados. São as obrigações que regem que as empresas precisam promover. Tá aí, ó. Quem achou que não ia acontecer ou está desconectado com esse assunto, se liga. Está acontecendo. A LGPD está mudando o perfil das empresas no Brasil. Aqui, pessoal, uma referência muito legal sobre um framework de proteção de dados que eu achei aí, ó, que fala como, mas e aí, como a gente deve promover isso? Tá aí, ó. A gente tem que considerar os conceitos principais, né, que estão nos artigos da LGPD: anonimização de informações, minimização de dados, pseudo-anonimização, criptografia, controle de acesso, proteção de dados by default, regime dos documentos dizendo como a gente vai tratar essas informações, termos de exclusão e retenção, facilitar os direitos dos titulares dos dados, lembrando que tudo isso aqui, pessoal, precisa estar previsto numa política de privacidade. Aquela documentação física, os usuários vão ter acesso, né? O que é a política de privacidade? É um documento público que diz como você trata essas informações, exatamente, pormenorizadamente, você trata as informações identificáveis, e como é que esse documento, a gente faz com que esse documento seja cumprido? Através da sua política de segurança da informação interna. Lá vão estar discorridos os controles que você elegeu para mitigar as vulnerabilidades de sistemas dentro da sua organização. Então, esse aparato documental que reúne a LGPD tem que estar muito conectado, né, esse aparato documental, e tem que ser auditado, né? Mas isso tudo a gente vai falar logo ali na frente, como fazer isso. E aqui a gente já começa por aí, analisando esse framework de desenvolvimento. Ele possui a técnica, né, por exemplo, anonimização. Anonimize e agregue, né, exemplo, conceito de privacidade diferencial. Reúna apenas, na minimização de dados, reúna apenas dados estritamente necessários, exclua dados desnecessários imediatamente. Pseudo-anonimização, remoção de todos os elementos de identificação direta, hash, pseudo-ID, pseudo-ID polifórmico. Criptografia, exemplo de criptografia de chave pública, criptografia de disco, controle de acesso, cofre de dados digitais, controle de acesso físico, controles lógicos de acesso, autenticação e autorização, proteção privacidade by default, configurações amigáveis à privacidade, como configuração padrão, interface de usuário transparente, gerenciamento de permissões, termos de exclusão e retenção, exclusão automatizada, sinalização de dados após o término do período de retenção, políticas de persistentes, a amenização de dados, facilitar os direitos do titular dos dados, ou seja, painel de privacidade de comunicação, suporte para o usuário. Isso aqui está obedecendo a lei, é um ótimo guia para a gente começar como a gente vai implementar. E logo ali na frente, a gente vai falar sobre o que a gente precisa analisar preternamente nas organizações para que vocês consigam chegar aqui. Né? Não é do nada. Então, vou procurar dar essa tríade para vocês aí. Documentos de suporte, né? Você tem também, e as alternativas de como promover. Está aqui o link, essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Utilizem à vontade. Acho que tem um material muito rico aí. Bora lá, pessoal! Termo Privacy by Default, privacidade por padrão. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados e as demais normas regulamentares, né? Pessoal, eu, como atuo muito na área de privacidade, segurança e perícia em forense computacional, eu ainda encontro diversas políticas de privacidade com muitos problemas. A gente vai falar logo isso, acho, no próximo slide. E isso, pessoal, é um passivo terrível para a empresa, né? O famoso copia e cola, vão fazer a política de privacidade a partir de um modelo de outra empresa, e esse é um erro fatal, porque cada política de privacidade precisa ser desenhada para cada empresa, ok? E as fiscalizações começam por aí. O que tu está falando, como é que trata informações identificadas? Ah, olha aqui, tu já não cumpriu na tua política de privacidade. E aí começa o trabalho da empresa correr contra o tempo para entrar em conformidade com as normas da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados.
Princípios que precisam estar associados à cultura de uma organização para a criação de uma política de privacidade. Minimização de dados. Só vou trabalhar com o mínimo de dados possível. Eu vou saber qual é o bit que ele anda dentro da minha empresa. Anonimização e pseudonimização de informações. Vamos usar isso para estudo? Por exemplo, vão anonimizar, pseudonimizar as informações. É muito importante entender sobre esses conceitos e integrar esses controles nas nossas soluções. Criptografia nem se fala, né? Hoje vai transportar dado, vai prevenir um furto, um roubo, tem que se pensar em criptografia nativa das soluções, né? Tanto hardware quanto software, a gente tem que pensar nesses conceitos de criptografia e proteção de informações para prevenir vazamento de informações. Consentimento informado. Vou pegar teu consentimento para campanha de marketing, para tratar dado sensível. Tem que ter, a gente precisa se preocupar com isso. Configuração de privacidade padrão e treinamento e conscientização de toda a organização. É o item talvez mais importante aqui nesse segmento. Pessoal, a LGPD, ela traz diversos problemas para quem ainda não entrou em conformidade, mas diversas vantagens competitivas para quem já entendeu o poder que a LGPD trouxe para as empresas no Brasil. A real é que a gente precisa transformar essa obrigação em poder econômico. E isso só se dá através do treinamento e conscientização de toda a organização. Não podemos falar em segurança da informação e privacidade se não envolvemos todas as áreas. Saiu da área só de tecnologia, entrou muito na área do direito agora, pessoal, é para toda a organização. E isso, pessoal, parece trivial o que eu estou falando, mas eu vou mostrar o porquê que a gente está tendo esse assunto aqui, porque isso ainda está sendo ignorado no país, e eu vou mostrar os reflexos disso. Privacy by Default refere-se à incorporação de políticas de privacidade personalizadas por padrão em produtos, serviços, sistemas e outras palavras. A ideia é que a proteção dos dados pessoais seja a configuração pré-definida. Assim, empresas e desenvolvedores assumem essa responsabilidade como um requisito essencial em seus projetos. O Privacy by Default é um dos componentes chaves para a abordagem Privacy by Design, que é mais ampla que abrange a consideração de questões de privacidade em todos os aspectos do projeto. Erros comuns em políticas de privacidade. Privacy by Default, a gente está falando aí, tá, pessoal? Falta de clareza acerca das bases legais que a empresa está adotando para tratar informações identificáveis. Falta de pormenorização das atividades envolvidas no tratamento de informações identificáveis. Pessoal, durante o programa de conformidade, é muito comum até que as empresas mudem seu modelo de negócio. Um programa sério, né? De privacidade, acerca de conformidade com a privacidade e segurança da informação. Porque elas acabam conhecendo melhor os seus processos internos, revisando a sua operação, e muitas vezes, mais de 76%, as empresas mudam seu modelo de negócio para melhor. A ausência de iluminação do DPO, essa é comum, né? Precisa constar o nome do encarregado de proteção, está na lei, tá, pessoal? Isso não acontece. O encarregado de proteção de dados nomeado pela empresa para sugerir boas práticas de governança. Ausência de classificação de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Não é só botar o banner lá. Isso tem que estar na política de privacidade de cookie, dizendo, olha, eu utilizo esse cookie aqui porque eu faço determinado rastreamento. Isso tem que estar pormenorizado. E, da mesma forma, a base legal associada à utilização dessa técnica de rastreamento. Ausência de clareza sobre como as bases de dados são protegidas. Nós protegemos as informações com tudo que a gente pode. Como tu protege a informação? Utilizando as cláusulas 4 a 10 da ISO 27001 e os seus anexos, e da ISO 27701. Isso é uma referência palpável. Tá? Evitar os termos generalistas, genéricos, né? Ausência de canais específicos de atendimento aos titulares e os seus direitos previstos em lei. Isso está muito claro. Esse é o canal para requisição relacionados a assuntos relacionados à LGPD, esse é o contato encarregado de proteção de dados, e não tem na maioria das organizações. Um erro comum, pessoal, de duas áreas, da tecnologia, às vezes que não cumpre esses requisitos, da área do direito também, mas uma tentando constituir um documento de suma importância para a organização sem consultar a outra área que é vital. Uma não consulta a outra e o resultado é isso daí. Quando essas áreas começam a ter sinergia, os documentos começam a vir
pelo menos conforme dita a lei. Bom, pessoal, como fazer? O que eu preciso me preocupar? Vamos entrar sobre um conceito sobre contrato. Contrato é um acordo de vontades onde, no mínimo, existem duas partes. Conceito sobre negócios, produtos e serviços, tá? Todos os negócios começam, terminam ou continuam através dos contratos. Pode refletir aí. Até desde a comida que a gente come, né? Vem para uma embarcação, etc. Contrato. Nós somos contratos. As empresas vivem através dos contratos. Ponto. Muito importante, pessoal. Conceito sobre análise de escopo eficaz. Pô, como é que eu vou vender? Muitas organizações acham, pô, Maurício, se eu fizer uma análise pretérita do ambiente do cliente, isso pode atrapalhar a venda do meu produto ou serviço. E aí está o erro fatal. Isso, pessoal, é uma oportunidade de entregar para o cliente, abrir porta para outros serviços, para uma consultoria muito mais eficaz e apresentar para o cliente o seguinte: olha, o seu estado, o seu nível de maturidade acerca de segurança da informação e privacidade hoje da sua empresa é esse. Então, eu não vou deixar de entregar o meu produto, meu artefato para você, né? Que a gente desenvolveu. Mas a gente vai ter que pautar uma matriz de responsabilidades para que, se lá na frente acontecer um incidente, eu não seja rolado e vice-versa. E isso é muito simples de fazer quando as empresas contam com especialistas para a área. Então, seu produto, você acaba agregando valor ao seu produto quando você toma essa atitude. E é isso que as empresas fazem a partir de hoje, né? As que já estão se preocupando com privacidade de dados. Uma análise de escopo eficaz é a avaliação acerca de um cenário que vislumbre e entenda como funciona pormenorizadamente o ambiente. Muitas vezes a gente vê, não só na parte do desenvolvimento de sistemas, diversos outros tipos de consultoria, que as pessoas trabalham para a organização e não sabem como a organização funciona. Muito comum, parece brinquedo, né, pessoal? Mas é isso que acontece, a gente tem que entender como a organização funciona, e isso demora, galera, para acontecer, tá? Dependendo do segmento, é 2, 3 meses, reunião toda semana, mas e como é que funciona isso? E aí a empresa começa a entender, mas isso está errado, a gente precisa mudar, já vamos adequar. Ou seja, é necessário um framework a ser respeitado para que o produto seja desenvolvido em conformidade desde o início, produtos e serviços. Quais os atores que gerenciam o negócio? Liderança. Quais os objetivos do negócio? Planejamento. Quais são os recursos disponíveis para o cumprimento das atividades? Suporte. Como funcionam os processos da empresa? Operação. Quais os indicadores de desempenho da organização? Medição. E quais são os riscos positivos e negativos do empreendimento? Melhoria contínua. Ou seja, pessoal, o que eu estou falando aqui sobre como a gente precisa enxergar a organização para definir um escopo sadio para o desenvolvimento, através das cláusulas 4 a 10 da ISO 27001, que fazem com que a gente enxergue qualquer negócio através de uma técnica reconhecida, através das seguintes áreas: do escopo, da liderança, do planejamento, suporte, operação e melhoria contínua da organização. A partir daí, você tem uma análise sóbria sobre o perfil da organização. Conceito básico sobre metodologia de análise de risco para a determinação sóbria do escopo da organização e riscos contratuais, né? E risco contratual. O anexo A da ISO 27001 e anexos A e B da 27701 possuem controles para avaliação das cláusulas mandatórias de conformidade da ISO. Escopo, liderança, planejamento, suporte, operação, medição e melhoria contínua. E seus respectivos níveis de maturidade em um sistema de gestão de segurança da informação e privacidade. Ou seja, vamos entrar no cliente, vamos fazer uma pré-análise, vamos pedir a documentação para avaliar e pautar isso num contrato para começar a se resguardar e já começar a conversar com o cliente, talvez explorando outras oportunidades. Os 5 passos do processo de gestão de riscos: identificar os riscos, analisar a probabilidade e impacto de cada um, priorizar os riscos com base nos objetivos estratégicos, tratar ou responder às condições de risco, monitorar os resultados e realizar os ajustes necessários. Ou seja, análise de risco não é para estar engavetado, muito menos contrato. Isso tem que ser vivido dentro da organização, muito, e da mesma forma as políticas de segurança da informação e privacidade da empresa. Isso tem que ser consultado periodicamente pelo Comitê de Segurança e Privacidade da organização,
aonde lá estão os heads, né, do negócio e, da mesma forma, os representantes da alta direção, porque um programa de compliance, sem exceção, pessoal, tem que ser top-down. A direção dizendo vai ser assim e todo mundo rema para o mesmo lado. Aqui, pessoal, é um dashboard da ISO 27000, 27701, da versão 2013, a 27001, mas que ilustra muito bem o nível de maturidade de uma empresa e por qual motivo. Lá no anexo A existem, da 2013, tá? 114 controles e 93 na versão de 2022. A gente analisa a empresa, o escopo da empresa através das cláusulas 410, identifica as vulnerabilidades e nós fazemos uma reflexão com esse anexo. Quais os controles necessários que eu vou ter que imputar na empresa para que a empresa consiga mitigar, reter, compartilhar ou eliminar esse risco, né? E aqui, pessoal, para cada controle, existem esses níveis de classificação de cada controle. Não sabe, ainda não foi verificado. Não existe completa falta de política, procedimento, controle reconhecíveis. Nível inicial, desenvolvimento mal começou e exigirá trabalho significativo para atender os requisitos. Limitado, progredido bem, mas ainda não concluído. Definido, desenvolvimento mais ou menos completo, embora não haja detalhes ou ainda não esteja implementado, imposto, apoiado ativamente pela alta gerência. Gerenciado, desenvolvimento está completo, processo de controle foi implementado e começou a operar recentemente. Otimizado, aí é outro patamar de uma empresa, né? A partir do gerenciável ali, né? O requisito já está totalmente satisfeito, está operando totalmente conforme o esperado. E não se aplica, né? Todos os controles precisam ser considerados, mas a gente tem que dizer por qual motivo adotou e por qual motivo não adotamos. E a partir daí, pessoal, a gente consegue ter uma análise sóbria do nível de segurança da informação e privacidade da empresa. Por isso é tão importante a gente preternamente pedir para a empresa. Pessoal, me dê o SOA aí de vocês, o Statement of Applicability, declaração de aplicabilidade desse sistema, para a gente ver o nível de controles e forneça o relatório de impacto de privacidade de dados, mostrando os riscos residuais que sobraram depois da gente aplicar os controles. Aí você tem uma radiografia da organização. Então, uma empresa que ainda não tem isso de pronta entrega, opa, pulamos alguma cláusula lá da 410 no nosso programa de compliance. Atenção, precisamos estar prontos para responder e sempre monitorando essas cláusulas aí, porque elas traduzem exatamente como a organização está funcionando. Aqui, pessoal, o que abrange, né, o que pode ser considerado dentro dessas cláusulas aí, né? Política de segurança da informação, organização da segurança da informação, segurança em recursos humanos, gestão de ativos, controle de acesso, criptografia, segurança física do ambiente, segurança nas operações, segurança nas comunicações, aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, diversos controles, relacionamento na cadeia de suprimento, incidente de segurança da informação, continuidade de negócios e conformidade. Ou seja, vocês acham que a gente não vai ter uma radiografia fiel de como o negócio está funcionando? Por isso, pessoal, que a gente tem que se aproximar muito mais das áreas de segurança da informação e, obviamente, consultorias, profissionais sérios que saibam o que estão fazendo, né? E implementem uma metodologia conhecida mundialmente, né? Ameaças comuns em organizações de todos os tipos e portes. Equipes de suporte SLA sem apoio, cara louco, ninguém me ajuda, não tem recurso. Profissionais exaustos e mal remunerados. Certamente vocês vão se identificar com algum cenário aí, né? Infraestrutura de comunicação ruim, parece um miojo, um espaguete, troço lá. Sistema de cabeamento, fibra ótica, troço, tá um caco. Lideranças tóxicas ou sem, não é em preparo, ou é sem preparo. Isso, pessoal, mina o negócio. Vocês acham que isso não vai impactar no produto de vocês? Que vocês entregaram direitinho. Cara, tu me entregou o produto, mas não está funcionando. Olha os problemas que o cara pode ter lá dentro. Então, a gente precisa, pelo menos, alertar a organização que isso pode acontecer. E isso, para que isso aconteça, você consiga sustentar contratualmente isso, você precisa analisar. Isso não é atrapalhar o negócio, muito pelo contrário. É agregar valor ao serviço. Fora as ameaças digitais sem controle preventivo, taxonomia das ameaças, né? Aqui eu coloquei alguns tipos, todo mundo acha que é vírus, a maioria das pessoas acha que tudo é vírus. Vírus quase não acontece, pessoal. Existem diversos tipos de ameaças
E isso tem que ser abordado pelas equipes de segurança. As pessoas precisam ter contato com esse conteúdo para ajudar a se proteger no ambiente corporativo e no particular. Porque a nossa conduta, a nossa cultura é transportada em ambos os ambientes, de um para o outro, né? Por isso, o aculturamento contínuo precisa ser mantido pelas equipes de segurança e privacidade da informação eternamente. Redução de riscos até os níveis considerados aceitáveis. Vou mandar um briefing geral, né, pessoal? Vou entrar num cliente, o que eu tenho que fazer? Vamos analisar os riscos com a ISO 27000, 27701, por exemplo, através da declaração de aplicabilidade, relatório de impacto e privacidade de dados, fazer um dashboard ou requisitar documentação para analisar e dizer, o teu nível de maturidade é esse. A partir daí, laudar evidências para dizer, olha aqui, ó, eu identifiquei isso naquela fase e está aqui a evidência. Um artefato forense, uma documentação, evidências legítimas. A partir daí, contrato baseado ou no SOA, né, na declaração de aplicabilidade, no relatório de impacto e privacidade de dados, e estabelecer uma matriz de responsabilidades relativas à Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Quando você chega aqui, pessoal, e dentro de um framework, a gente quase nem vê, é muito fácil conduzir isso, desde que seja pautado no framework, você consegue entregar um artefato com segurança sistêmica e contratual. Essa é a chave para a gente não se incomodar, né? E alertar os nossos operadores. Lembre da responsabilidade solidária. Entregou um produto ou serviço, está todo mundo junto. Não é só eu estou numa boa, estou em compliance, não. Olha o darwinismo, todo mundo tem que estar no mesmo canal, na mesma sintonia. Atenção. Por que a gente está falando tudo isso, Brasil? Pessoal, é à toa? Vamos dar uma olhada no contexto aqui dos incidentes de segurança com repercussão na mídia, né, mundial. Só empresa pequena, Microsoft, Mailchimp, Deezer, Mobile, Cronis, Lumen, Acer, NCR, Microsoft, novo, Hyundai, MSI, Uber, Southwest, pessoal, vai acontecer. O incidente de segurança vai acontecer, já está acontecendo. Os dispositivos lá, os IDS, os firewalls que estão trabalhando, e às vezes a gente não sabe por que eles estão trabalhando tanto e nem o que está fazendo eles trabalharem, né? O incidente vai chegar. A diferença é que a gente vai estar preparado para responder ou não. E isso, pessoal, não é observado só pela área de tecnologia da informação, é por toda a empresa. O plano de continuidade do negócio tem que ser abordado com todo mundo. Aconteceu um incidente, o que o RH vai fazer? O que os recursos humanos vai fazer? Contas a pagar, contas a receber, comercial, marketing. Todo mundo tem que ter uma tarefa para responder a um incidente. Que ele vai chegar, é questão de tempo. Incidentes de segurança. Aqui lá foi 2023, tá, pessoal? 2023 aqui. Incidente de segurança com repercussão na mídia mundial. Até março aqui de 2024. Isso aqui é da Abras PD, né? Lush, né? Orange, Trello, Cope, AT&T, Robert Ralph, Claro, Varta, Fidelity, Duvel, Prisma, Fujitsu, Air Europa, pessoal, Facebook, Instagram, vai chegar, Ndesk, vai chegar, pessoal. É questão de tempo. Vocês estão preparados? A organização de vocês está preparada? Vocês conversam sobre cibersegurança? De quanto em quanto tempo vocês têm processos de aculturamento que tragam a realidade do Brasil? Isso tem que ser tocado por todo mundo. Você tem que pegar um usuário qualquer dentro da empresa. Sabe o que é uma política de segurança da informação? Claro, eu li, sei, é a regra que pauta a maneira que nós vamos obedecer às questões de tecnologia dentro da minha empresa e assumir, inclusive, um aditivo. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. E foi, inclusive, apresentado na integração. São coisas que precisam ser gerenciadas daqui para frente, consideradas. Muito mais na área de desenvolvimento de sistemas. Qualquer impacto que possa ter numa empresa desorganizada, mesmo que você esteja em conformidade, já vi muito CISO na hora do terror, não sei o que está acontecendo, vão na empresa de desenvolvimento. Foi a API, só pode ter sido a API. E aí você, conforme a lei, vai ter que ter a responsabilidade de dizer foi, não foi, é aqui que eu estava e que está aqui no programa de conformidade. Atenção, peguem a visão, né? Bora lá. É o Maurício que está falando só? Não, pessoal. 23 e 24 aqui, ó. Brasil, olha só, pessoal. Brasil é o segundo país com maior índice de fraudes. Veja, negócios.
CISO Advisor, uma em cada 10 empresas foi alvo de ransomware em 2023. Uma em cada 10. 64% das empresas brasileiras são alvos de fraudes e ataques digitais com alta ou média frequência, revela o estudo da Mastercard. 103 bilhões roubados. Brasil é o segundo país que mais sofre crime cibernético na América Latina. Ora, pessoal, é por isso que a gente está conversando. Segurança e privacidade da informação tem que estar no córtex dos profissionais de tecnologia e direito da organização. E eles precisam ser referências, autoridades dentro da empresa, para as outras áreas conseguirem solicitar apoio. Senão, olha aí, ó, o resultado é esse aí. Esse é o nosso ranking. Então não é besteira, pessoal. Eu já ouvi falar disso, daquilo, só que ninguém aplica. A gente está tentando puxar justamente essa reflexão. Precisamos pensar de maneira árdua segurança e privacidade. Em todos os aspectos. Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil, um dos órgãos do NIC.br, ele aí, ó. Escolha o período, por exemplo, eu coloquei aqui 2024, tá? Fevereiro de 2024, janeiro, fevereiro de 2024, o total de incidentes reportados era 74.433. A última análise só das fraudes dos tipos scan, ou seja, fico buscando portas, vulnerabilidades em sistemas, já estava em 253 mil. Pessoal, isso foi só o que foi denunciado, né, transmitido para o CERT. A gente está num berço de ataques de sistemas maliciosos e muitas vezes nós estamos servindo como coadjuvantes de fraudes. Olha a LGPD, olha a responsabilidade solidária. Vamos ver como é que está o nosso sistema, nossas políticas. Bora lá. Golpe. Brasil é o segundo país com mais crimes digitais no mundo. Meu Deus, olhar digital, isso aqui é de quando? 23. Brasil é o segundo país mais afetado com roubo de cartões de pagamento. Veja como se proteger. É por isso que a gente está falando, pessoal. Precisamos nos preocupar. Não é à toa. Bora. Agora chegou um momento que eu adoro. Eu vou compartilhar Vamos ver como é que funciona um ataque cibernético. O que uma empresa sofre frente a um ransomware. Acho muito legal esse vídeo. Vai estar aqui o link disponível. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Segura aí. Vou botar minha tela aqui. E sintam o terror de um ataque cibernético aí. Os áudios são reais, tá? Bora lá! Vou dar um play aqui, né? Play. Observe as legendas. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company's signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds.
Anyway, markets bounce back. E aí, pessoal, deu um friozinho na barriga? A sua organização está pronta para responder no incidente? Isso está treinado dentro da empresa? Vamos refletir. Vamos avançar, pessoal. Tem pouco tempo. Gostaria de colocar muito mais conteúdo. As regras são regras. Vamos lá. Vou maximizar de novo aqui. Bora para frente. Está aí o link. Framework. Como implementar boas práticas de governança dentro da minha empresa. 12 requisitos mandatórios que obedecem às cláusulas 4 a 10. Escopo da organização, analisado pormenorizadamente. Política de segurança da informação, documento que vai ditar como as pessoas vão se comportar frente às questões de tecnologia da informação. Análise e tratamento de riscos. Analisamos as vulnerabilidades nas cláusulas 4 a 10, observamos os anexos e imputamos a nossa política de segurança da informação, os controles que nós vamos promover ad eterno aí, né? Objetivo de segurança da informação, estamos atendendo à legislação, estamos respeitando os dados do nosso cliente, conforme a LGPD, por exemplo? Sim, estamos. Então, vamos começar o sistema de capacitação dos heads da organização para que o framework seja promovido por todos, treinado, todo mundo entenda o que está acontecendo dentro da organização. Controle da informação documentada. Se a empresa não possui, a organização não possui gestão por processos, tudo que vai tanger privacidade e segurança da informação precisa estar devidamente documentado. Planejamento e controle operacional. Quais evidências nós vamos produzir a partir do nosso aparato documental para a gente começar a pensar no indicador de desempenho para ver que a gente está cumprindo a política de segurança da informação. Monitorização e medição, indicadores criados de quanto em quanto tempo a gente vai ter que produzir os nossos relatórios para auditar e ver se o sistema está sendo respeitado, né? Programa de auditoria e indicadores de evidência de conformidade, encaminhamos, por exemplo, para a PEC-B lá, né? Ela confere os dossiês, as nossas evidências atingiram os 12 requisitos mandatórios, ó, de fato, essa empresa atende a ISO 27001 acerca da auditoria de primeira parte. O implementador pode assinar. Pô, já virou um diferencial econômico. Comentários da gestão. Lembra do comitê de privacidade? Total, pessoal. A direção tem que estar participando de todas as decisões. E não conformidade de ações corretivas. É o final, voltando para o ciclo do PDCA, sempre revendo o nosso framework, obedecendo as cláusulas 4 a 10, para que sejam atingidos os 12 requisitos mandatórios de conformidade em um sistema de gestão de segurança da informação com vistas à privacidade. Dicas de segurança relacionadas ao setor de desenvolvimento de sistemas. Avaliação do cliente com base nas cláusulas 4 a 10 da ISO 27001 e 27701. Avaliação do cliente acerca da última declaração de aplicabilidade e relatório de impacto de privacidade de dados. É um exemplo, para pautar isso no contrato, né? Realizar, pelo menos de forma anual, testes de penetração de códigos, APIs de integração, para ver se o nosso código está... Os procedimentos de programação seguras, técnicas estão sendo utilizadas, vamos validar isso, né? Limitar contratualmente o uso de APIs com base no ciclo de vida dos contratos. Sai da tua mão, tem que ter uma previsão. Ó, não foi mais eu, foi o cara lá, né? Manter junto às equipes profissionais especialistas nas áreas de governança corporativa, gestão de riscos e privacidade, não sobrecarregar as equipes operacionais, pautar remunerações de acordo com as especificações do mercado, de preferência internacional, né, pessoal? Bora lá. Algumas referências que eu usei aqui de conteúdo e material. A apresentação vai estar disponível para vocês aqui no link, se quiserem fazer o download. Vou dar um tempinho aí, eu imagino que o pessoal está abrindo o celular, abrindo a câmera, apontando. Apareceu o link, clicou no link, já estão com a apresentação aí com vocês. Beleza? Bom, pessoal, deixa eu só sair aqui da minha tela cheia. Vamos lá, deixa eu ver aqui, para voltar aqui. E é isso, pessoal. Eu tentei trazer o máximo de conteúdo dentro do tempo estabelecido. Muito obrigado pelo convite de participação neste evento tão importante para a comunidade acadêmica. E eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Universidade Unisalesiana, que é uma entidade super conectada com as tendências do futuro, e da mesma forma o professor Francisco Antônio de Souza, que foi quem viabilizou essa enorme oportunidade a mim. Até a próxima, forte abraço e fique com Deus.
Maurício, muito obrigado aí pela sua apresentação, pela sua palestra. É claro que você trouxe coisas durante a sua apresentação que o pessoal que está em formação acaba não percebendo, porque eles ficam muito preocupados no tecniquez, né, no codificar, tanto sistemas quanto jogos, né? Temos um pessoal de jogos aí que está engajado, criando soluções de jogos, sem se preocupar se eles podem ou não expor dados dos seus usuários, né? Então isso acaba sendo algo muito perigoso. E também a gente tem aí um ponto que poderia ser alvo de uma outra palestra e apresentação sua, que muita gente está se amparando em IAs para poder fazer a geração de código, e essa preocupação com segurança ela fica restrita a segundo plano. Então, para a gente encerrar aí, eu vou abusar um pouquinho de todo o seu conhecimento, né, como é que a gente consegue trabalhar esse nosso pessoal, né, e estimulá-los a entender que estar na área de tecnologia não é somente a codificação, né? Você trouxe um arcabouço aí de itens que são necessários que haja entendimento para que a gente possa realizar um trabalho com segurança, com qualidade, né? E coisas que as pessoas acabam não pensando. Então, assim, gostaria que você fechasse, né, essa sua participação, trazendo essa mensagem. Como é que conecta? É estudo, é pesquisa, é estar engajado em alguns grupos ali que vão me trazer situações que eu tenho que reaproveitar? O que que você me Perfeito, diz? perfeito, professor. Aproveitando os minutos finais aí, se eu puder ser sucinto, é muito importante que a gente observe a nossa conduta na nossa casa. Muito, muito simples. Às vezes você investe em antivírus, firewall dentro do seu sistema informático e a senha do seu roteador lá está o nome do cachorro, Total 1, 2, 3, 4. Né? E aí o seu vizinho lá com Kali Linux está em cima, está do lado, faz o three handshake, consegue capturar pacote, consegue fazer um ataque de força bruta de senha, entra no seu roteador, ele está na sua televisão, no seu celular, smartphone, computador, dentro do seu computador, conseguiu uma credencial da VPN e trouxe isso para dentro da empresa. Então, é muito importante que a gente consiga observar os nossos hábitos, se atentar para o que está acontecendo no Brasil. Cara, a gente está horrível no ranking cibernético, a LGPD veio para isso, e começar a se inteirar sobre essas questões que falam justamente sobre tratamento de informações identificáveis, pautadas pela lei, até porque a inteligência artificial tem diversas questões que envolvem privacidade de dados e, da mesma forma, propriedade intelectual. Vamos nos conectar com os assuntos e introduzir, obviamente, para as instituições, programas de aculturamento que tragam esses temas, né, porque isso precisa ser revisto. Nós temos que ter contato com esse tipo de assunto para que, né, isso seja gravado no córtex de todo mundo. Maravilha, Maurício. Muito obrigado. Novamente, em nome da instituição, em nome do Unisalesiano, agradeço muito aí a sua participação no nosso evento. Eu que E a agradeço. todos que assistiram esse vídeo, né, muito obrigado pela participação. E eu tenho certeza, né, que vocês podem voltar a assistir novamente, porque nós temos uma sequência de conteúdo, de informações, de dicas que pode ser acrescentada à realidade e à formação de cada um de vocês. Agradeço em nome do Unisalesiano, agradeço a participação de vocês e até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.